Alô você, aqui é o professor Edivander Marim de Geografia, para você da Central do Enem, com Geografia para quem quer passar nesse concurso. Pois bem, na dica de hoje nós temos inicialmente a questão paisagem. Paisagem é todo o espaço que você possa perceber, que você possa ver, que você possa sentir, que você possa tocar, que você possa escutar. Tudo aquilo que a percepção humana pode conceber. Nesse momento eu quero que você entenda que para a geografia existem dois tipos de paisagem. Como você está vendo aqui, a paisagem natural, aquela que a natureza cria, rios, mares, montanhas, lagos, verdejantes ou não. Aí você também tem agora a paisagem humana, a paisagem transformada, aquela que você consegue observar a partir da evolução econômica da sociedade. Esse tipo de paisagem ela é transformada a partir da percepção humana de necessidades. Ou seja, quanto mais você evolui economicamente, provavelmente mais esse tipo de paisagem vai fazer-se surgir. E aí então você tem a paisagem na geografia, paisagem natural e paisagem humana, ou paisagem cultural ou paisagem antrópica. Pois bem, dando sequência aos conceitos geográficos, nós temos a questão do lugar. O lugar para a geografia, aquele local polissêmico, aquele local onde você tem um grau de pertencimento, uma singularidade na questão das emoções. Você gosta de um lugar a partir do momento que aquele lugar traz recordações positivas. Pode ser a tua casa, a casa da tua avó, pode ser um shopping center, pode ser uma escola, pode ser uma igreja, enfim. Para a geografia, o local é importantíssimo. Então, o lugar passa a ser uma percepção de que nós temos o pertencimento àquele local, nós temos uma condição cultural naquele local, nós temos uma condição para que naquele local você tenha uma singularidade, você tenha um grau de emoção. E nessa questão psicológica, a geografia trata de maneira muito interessante a questão do lugar. Então, o lugar para a geografia é aquele espaço onde você tem um grau de pertencimento, uma singularidade, você tem todo um contexto de estar gostando daquele local, embora hajam locais, hajam lugares onde você não tem esse lado positivo. Essa negatividade vem de coisas do passado, enfim, situações de guerra, situações de problemas. Então é algo muito psicológico essa análise do lugar para a geografia. Dando sequência à questão dos conceitos geográficos, nós temos o cenário do território. O território é algo bem mais amplo, porque dá percepção de posse, delimitação. Uma questão política, inclusive, nós temos aí, na questão do território, o Estado tendo um controle exaustivo, delimitando o território, condicionando leis, julgando e predispondo a questão do próprio domínio sobre a sociedade desse território. O território, então, pode ser político, mas pode ser um território pessoal, pode ser um território indígena, pode ser um território de uma tribo em qualquer parte do planeta. Mas, de qualquer forma, eu quero que você entenda o território como algo importante nesse conceito geográfico de que você tem uma relação de centro e de periferia. O centro dominando a periferia, inclusive dando uma conotação também daquilo que nós chamamos de segregação socioespacial. Um lugar dominando o outro lugar, na verdade. O centro dando a pré-condição de domínio sobre as áreas periféricas. Ou seja, na questão geopolítica, o território é importantíssimo para que você compreenda, para que você entenda toda a semântica política, de relações diplomáticas, de intervencionismo bélico, de todo um contexto de equação de fatores conjugados da questão sociocultural. A globalização, por exemplo, ela demonstra que o território tem uma abrangência bem maior com a ação das transnacionais. Você vai percebendo que esse território tem uma importância sine qua. Você não consegue compreender a própria geopolítica. Ou seja, o território dá aquela condição de você perceber o poder político, o poder econômico, o poder sociocultural de instituições sobre a tua vida, sobre uma cidade, sobre um município, sobre um país, sobre uma região, sobre um continente, sobre o planeta.
É isso que nós temos, por exemplo, na percepção dos Estados Unidos da América, da União Europeia, Japão, China na Ásia, Brasil, por que não, na América Latina. Então, o território, ele tem sim uma delimitação de poder bem mais expansiva, mas na questão geográfica tradicional, o território é a área delimitada por uma questão de leis, por uma questão de direitos adquiridos em um determinado local pela posse histórica daquele local. Então, o território passa a ser, na geografia, importantíssimo para que você compreenda o ir e vir na questão política, diplomática, na evolução econômica. Por quê? Porque delimitando o território você vai estipular a organização desse desenvolvimento das empresas, das indústrias de maneira geral. O território passa a ser, então, importantíssimo nessa evolução da importância da geografia nessa história da geopolítica. Ou seja, no nosso cenário de hoje, nós vimos paisagem natural, paisagem antrópica, nós vimos o lugar, com esse grau de pertencimento, com esse grau de investimento psicológico de uma pessoa, de um grupo de pessoas em um determinado local. E, enfim, o território sendo aquela área delimitada de poder, de domínio de instituições sobre a sociedade como um todo, sobre o país como um todo. Essa foi a nossa participação de hoje, juntamente com meu amigo Jeto Nadab, Geografia para a Central do Enem. Um grande abraço para você.